Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula sobre oficina de redação e trabalharemos um tema para a redação Enem. Meu nome é professor Gilmar Fabiano da Silva Santos e estaremos hoje nessa videoaula. Então, primeiro ponto, entender a proposta de redação. Então, leia cuidadosamente esse fragmento que estará lá na sua folha de redação, nos chamados textos motivadores. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, qual é a sua formação? Então, você aprendeu história, geografia, filosofia, sociologia. Esses conhecimentos têm que vir à tona dentro do texto. É o que a gente já vai chamar de repertório sociocultural, aliado ao seu repertório linguístico, certo? Redija um texto dissertativo argumentativo, texto de opinião, certo? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Gente, se você tem alguma dificuldade em gramática, regência, concordância, crase, pontuação, acentuação, comece a corrigir. Comece a estudar mais essas fraquezas, essas habilidades fracas que você tem, para você ser um escritor competente, ok? Qual será o tema? O combate da cultura da violência e submissão da mulher no Brasil. Então veja aí quais são as palavras-chave, qual é o tema que a gente vai identificar no texto motivador. Apresentando proposta de intervenção, que é isso, agentes sociais, certo? Que respeita os direitos humanos. Gente, isso é um tema polêmico e que você pode perder uma redação porque você acaba sendo intolerante demais. E aí você vai ferir os direitos humanos. Por exemplo, exaltar tortura, violência, violência por violência, certo? E aí você acaba perdendo uma redação porque você vai ferir os direitos humanos. Selecione, organize e relacione. O que é isso? Primeiro faça uma estrutura, depois faça um esboço e depois faça a sua redação. De forma coerente e coesa. Gente, é muito comum você ler a sua redação e achar que está boa. O que acontece? O seu cérebro ele tem um mecanismo de corrigir os erros por você produzido, para construir significado dentro do mundo, certo? Então, basicamente, quando você lê, para você está ótimo o texto, porque já está a ideia montada no seu cérebro. Quando você entrega para uma terceira pessoa, ele não tem essa ideia montada, então ele vai perceber os erros, certo? Então, dê para uma terceira pessoa, uma quarta pessoa ler. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Cuidado! Se você acha que a mulher não sofre violência no Brasil, provavelmente você vai tirar 0 nessa redação, certo? Então, muito cuidado quando você resolver colocar um ponto de vista diferente do que a banca quer. É o que a banca quer. Bem, temos aí o primeiro texto. Desde meados do século XVI, recai sobre a Idade Média uma série de noções arbitrárias, preconceito e até mesmo mentiras abertamente fabricadas. A própria expressão Idade Média foi cunhada no início da Era Moderna como forma de se estabelecer um critério de superioridade dos modernos em relação ao homem do medievo. Todavia, sabemos que a história é mais complexa do que se pensa e que há diversos temas inerentes ao período medieval que precisam ser investigados com cuidado. Um desses temas é o da situação da mulher naquela época, certo? Intelectuais como Boccaccio é que construiu essa expressão Idade Média para se diferenciar da Idade Moderna. Você sai da Idade de Deus para a Idade dos homens, certo? A Idade da Fé para a Idade da Razão. Então ele teve que criar alguns mitos do medievo. Costumamos ter a visão de que, no mundo medieval, a mulher é submissa à figura masculina, quer no lar, quer fora dele, isto é, nos trabalhos realizados nas cidades ou no campo, ou ainda nas esferas eclesiásticas. Essa ideia nasceu de um preconceito muito comum, o de se achar que, por ter sido uma sociedade orientada pela religião cristã católica, a figura da mulher estava diretamente associada ao pecado. Seja pela narrativa do Gênesis, em que se tem Eva como aquela que induz Adão a pecar, seja pelo corpo feminino, que poderia levar à concupiscência e à luxúria. Então, essa ideia de que a mulher precisa é a ideia de posse, certo? A ideia de pecado não é bem da Idade Média. Foi a visão da Idade Moderna sobre a Idade Média e construiu esse estereótipo de mulher. Tem que ser submissa, passar por um processo violento, tanto físico como emocional, certo? Mas o fato é que as categorias da compreensão da Igreja Católica, desde suas raízes,
no cristianismo primitivo, nunca atribuíram à mulher nenhuma condição de inferioridade ou de detecção do pecado em relação ao homem. O cristianismo compreende que o ser humano, tanto a mulher quanto o homem, está exposto ao mal, porque é livre, tem liberdade para aceitar ou negar bem a graça. Desse modo, na esfera social eclesiástica da Idade Média, como os homens e as mulheres possuíam um grande trânsito na sociedade, o espaço a partir de determinações político-religiosas, como a nota da história, como Perrenot no livro O Mito da Idade Média, que a gente vai ver no próximo slide. Então, o que acontece? Tudo foi uma construção, só que essa construção se perpetuou durante a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E muitas vezes a mulher, ela vive no século XXI, mas ela é tratada como se estivesse na Idade Média. Na verdade, não é a Idade Média, é a Idade Moderna. Certo? A gente percebeu pela orientação do texto. Ok? É isso que você às vezes tem que identificar na sua produção textual. Dando continuidade, Perrenot nos fala: certas mulheres desfrutaram da igreja e, devido à sua função na igreja, de um extraordinário poder da Idade Média. Algumas abadesas eram autênticos senhores feudais. Você sabe que a igreja tinha poções de terras, certo? Sempre teve poções de terra. Por isso que a rainha Elizabeth I expulsou os católicos da Inglaterra, certo? Senhores feudais, cujo poder era respeitado de um modo igual ao dos outros senhores. Alguns usavam páculo como bispo, administravam muitas vezes vastos territórios com aldeias e paróquias. Então a mulher também tinha um poder político, não era só um poder do homem, a mulher também tinha poderes políticos. Além da grande influência na esfera eclesiástica, as mulheres também tinham lugar de destaque fora das abadias e conventos. Perrenot, ele fala também: nos atos notoriais, é muito frequente ver uma mulher casada agir por si própria, abrindo, por exemplo, uma loja ou um negócio, isto sem ser obrigada a apresentar uma autorização do marido. Finalmente, os registros das derramas, nós diríamos registros dos recebedores, quando nos foram conservados, como é o caso de Paris, no fim do século XIII, mostram uma multidão de mulheres que exerciam profissões: professoras, médicas, boticárias, educadoras, tintureiras, copistas, minituaristas, encardenadoras. Então, existiam profissões para mulheres na Idade Média. Foi a Idade Moderna que construiu a ideia de submissão e jogou para a Idade Média, certo? No que se refere à questão das práticas mágicas, feitiçarias, bruxaria, a figura da mulher estava, sim, diretamente relacionada. Isso aconteceria em virtude das misturas culturais entre ritos pagãos e de origem romana e germânica, concepções do cristianismo popular sobre os demônios ou entidades inferiores. O culto pagão da fertilidade, por exemplo, tinha um grande lastro na Idade Média. Contudo, os surtos persecutórios, as mulheres identificadas como bruxas, partiam mais da população que procuravam bodes expiatórios para explicar algum desastre natural, como secas, enchentes, pestes. E aí você atribuía a uma mulher, que vivia sozinha em uma floresta, por exemplo. Menos da igreja para explicar o desastre, e menos da igreja e da Inquisição. Então, não era bem a igreja que condenava as mulheres, e sim a população. E aí recorria à religião. A Inquisição, aliás, nasceu como forma de combater, era uma forma de criar um julgamento, certo? É interessante que a Inquisição, a gente tem uma visão muito errada sobre a Inquisição. Na verdade, a Inquisição era uma forma de julgar essas pessoas, pelo martelo Martulorum, sobre essas mulheres, porque antes elas eram lixadas. A simples fato de achar que elas já eram lixadas e mortas em praça pública, certo? Eram chamadas caças a bruxas, Só se transformou em uma campanha como estandarte religioso, certo? Estado civil. Então, você percebe que a mulher, ela foi perseguida mais na Idade Moderna do que na Média, ok? Temos aí algumas imagens que vocês podem usar também na sua produção redacional. Você tem aqui uma imagem da Madonna, a figura santa da mulher, da Idade Média e da Idade Moderna, e você tem aí as mulheres do século XXI, anos 60, 70, 80, essa ideia do retrô, do vintage, sempre se reinventando. A mulher construindo a identidade dentro da sua indumentária, da sua roupa. É muito importante a mulher começar a perceber isso, o homem também. Roupa também é uma forma de dizer quem é, certo? E a mulher constrói isso. Bem, temos agora um texto mais politizado, certo? Sobre a mulher no século XXI. A mulher, violência contra as mulheres.
a violência contra as mulheres nem sempre foi compreendida como violência. Então, em muitos casos, a violência que era praticada sobre uma mulher, ela era naturalizada. Existe uma velha frase que eu ouvi, muitas pessoas ouviram e diziam: quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Certo? Ou seja, um fenômeno social. As pessoas entendem que ela está apanhando porque ela merece. Muitas pessoas acreditavam nisso. Ela apanhou porque merece. Certo? Social grave e complexo que atinge mulheres em todo o mundo de diferentes culturas, idade, classe social, raça e etnia. Gente, mulheres negras sofrem nas periferias, como mulheres brancas sofrem também nas suas casas de luxo lá na Zona Sul. Então, mulher sofre em todos os ambientes. Sofre no ambiente elitizado, sofre no ambiente proletariado ou popular também. Efeitos negativos não só para a saúde física e mental das mulheres, mas para toda a sociedade. Segundo Del Priore, uma grande intelectual que estudou o Brasil, não importa a forma como as culturas se organizam, não importa como a cultura negra se organizou, como a cultura indígena se organizou, como a cultura europeia se organizou. A diferença entre masculino e feminino sempre foi a hierarquia. É uma relação de poder, certo? O homem tem poder sobre a mulher. Isso em qualquer cultura se manifestou. Raras as culturas em que você vê uma relação de igualdade. No Brasil colônia, o patriarcalismo brasileiro conferia aos homens uma posição hierárquica superior às mulheres, de domínio e poder, sobre o qual os castigos e até o assassinato de mulheres pelos seus maridos eram autorizados pela legislação. Gente, muitas vezes maridos matavam suas esposas e chegavam na delegacia e diziam que ela cometeu adultério. E aí, como é que um morto vai se defender? E aí ele era inocentado e se casava com outra mulher. Né? A gente sempre vê os casos, né? Teve uma novela que passou mesmo que o cara tinha casado 7 vezes, ele era viúvo. Toda mulher que casava com ele acabava morrendo. Por quê? Porque isso era uma prática, uma naturalização. Ele estava à busca de outra esposa. Por 4 séculos, a sociedade reservou para a mulher um lugar invisível na casa grande. Né? Na casa grande, as mulheres viviam sob o olhar vigilante do marido e dos pais. As mulheres possuíam um papel, fazer o trabalho de base para o edifício familiar. Então, qual era a função da mulher? Educar os filhos segundo os preceitos cristãos, ensinar as primeiras letras e atividades, cuidar do sustento e da saúde física e espiritual deles, obedecer e ajudar o marido. Já nas senzalas, as mulheres faziam o possível e o impossível para impedir a reprodução escravista. As mulheres negras dessa época não lutavam só pelo fim da escravidão, mas para impedir a reprodução escravista foi um período de grandes lutas, de acordo com Dulce Pereira. Como, né? Então as mulheres cortavam, né, induziam abortos, né, para acabar com o processo escravagista no Brasil. Porque você tinha o negro reprodutor, e aí ele era cevado, né, como um boi reprodutor, para que tivesse mais crias. O Enem gosta muito de charges, de ilustrações, de gráficos. Esses gráficos podem ser usados no seu texto, na sua redação. Então você tem aí violência contra a mulher. Entre o ano 2016 e 2017, 21 mulheres foram a óbito por agressão. Então você vê um número grande, né? 4,86 cárcere privado, 6,51 violência moral, né? Você é sustentada por mim, você me deve obediência, né? Você quer voltar para a casa dos seus pais, né? Violência sexual, há muito, certo? Uma relação sexual é uma relação de consentimento. E aí, quando não consente, isso se torna uma violência. Violência psicológica, é muito comum as mulheres sofrerem violência, principalmente pelo fato de elas não trabalharem. As que não têm independência econômica são as que mais sofrem violência psicológica. E violência física também, né? Metade dos casos. Então, você tem metade dos casos são violência física e 31% de violência psicológica. Certo? Então você tem diversos elementos aí para a sua redação que você pode usar. Teóricos desses movimentos. Aí sim, você tem que usar esses teóricos voltados. Claro que tem outros teóricos, porque você vai lidar, por exemplo, com relações humanas, certo? Por exemplo, posições Marx, por exemplo, você pode usar. Mas os que eu aconselho são essas mulheres voltadas para os movimentos feministas e negros. Simone de Beauvoir, né, a ideia de construção social, é a velha frase, né? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, porque ela é uma construção social. Angela Davis, do movimento negro, a ideia de posse, raça, inferiorização, né? E a relação de trabalho, porque
Para os teóricos marxistas, ela também é uma marxista, tudo se resolve resolvendo os problemas de classe. Para Angela Davis, não. Além dos problemas de classe, você também tem as questões de gênero, que ela aborda nisso. Eu não coloquei aí, mas você também tem Judith Butler, que trabalha justamente também com essas questões de gênero. Homens e mulheres se diferenciam, mesmo em sociedades muito bem organizadas, mas homens e mulheres se diferenciam, e às vezes um quer ter poder sobre o outro, e geralmente é o homem. Sueli Carneiro, né, ela desconstrói a ideia da rainha do lar. A mulher não é rainha do lar, ela é escrava do lar. E aí ela coloca a figura da negra, a negra de ganho lá do século XIX, para conseguir sua alforria. Você tem também uma importante filósofa, mestra em filosofia, Djamila Ribeiro, que ela trabalha uma coisa muito importante, o lugar de fala, seu lugar de consumo, né? O lugar em que você quer estar, é a questão do protagonismo histórico. Onde é que o negro está na história? Quando você vai estudar a história, onde é que está o negro na história? Onde é que está a mulher na história? Certo? E onde é que está a mulher negra na história? Então, você pode abordar isso. Então, dê uma pesquisada nessas 4 teóricas e também Judith Butler, né? Para você poder ter uma boa fundamentação teórica, que isso é um dos pré-requisitos, né? O repertório sociocultural. Você lembra que eu falei que você vai ter que fazer uma estrutura? Então, você primeiro, na introdução, defina o tema. O tema aí é violência. Então, o que é violência para você? Elabora uma hipótese ligada à questão: violência, mulher e Brasil. Então, você pega as palavras-chave e constrói a sua hipótese. Terceiro, faça uma pergunta: quais os mecanismos de defesa da mulher em uma sociedade patriarcal? A gente já viu que é uma sociedade patriarcal. Desenvolvimento. Você não elaborou uma hipótese? Explique para mim. Então, dedique um único parágrafo para explicar a sua hipótese. Segundo, se lembra dos teóricos que a gente falou anteriormente, né? Angela Davis, Simone de Beauvoir, Judith Butler. Cite eles. Como é que eu faço? Segundo, a teórica. Tem muita gente que faz o contrário. Primeiro, ele explica para depois colocar a citação. Eu não aconselho porque você pode confundir o avaliador. O meu conselho é primeiro colocar o teórico para depois explicar. Fica mais claro para o avaliador. Não confunda a cabeça do avaliador. O avaliador é um professor de redação. Ele não é um cara formado em filosofia, sociologia, né? Então, muito cuidado. Primeiro comece com o teórico e faça a ponte com o tema. Terceiro parágrafo, você pode usar outros argumentos. Exemplificação. Por exemplo, exemplos de violência que a gente vê, por exemplo, o caso de Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Você pode colocar aí no seu texto. Analogias, então você faz uma analogia com outros governos que trabalham, por exemplo, Dinamarca, por exemplo, né? Comparar, né? Grupos, países, lugares. E uma coisa que eu gosto muito, a alusão histórica. O que era a mulher na Idade Média? O que era a mulher na Idade Moderna? O que era a mulher no século XIX? O que era a mulher até 1950? Então, tente fazer essa investigação. Conclusão. Inicie um conectivo de conclusões, né? Portanto, logo, sendo assim, desta maneira. Gente, evite. Podemos concluir. Isso já é uma conclusão. Não precisa botar podemos concluir. Bota assim, portanto. Evite palavras difíceis de entendimento, quiçá, destarte e expressões adversativas, é claro, né? Mas, porém, todavia, entretanto. Não coloque, você vai negar tudo que você disse. Use verbos sempre no futuro. Nunca diga diga será. Nunca diga deve, diga deverá. Certo? Sempre no futuro. E no futuro, da forma correta. Não é vai dever, não, deverá. Vai poder, não, poderá. Certo? Use essas expressões, fica mais rico. Né? Use sua pergunta para responder. Olha lá a pergunta que eu fiz a você. Quais os mecanismos de defesa da mulher em uma sociedade patriarcal? Portanto, os mecanismos de defesa da mulher deverá ser, né? Aí você tem lá as políticas de Estado, ok? Que vai poder lhe ajudar. Use os agentes sociais. Aí nas outras aulas eu já disse. Quem, o que e como. Se lembra do GOMIVES? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, Estado e sociedade. Ok? Aí você vai construir bem a sua redação. Gente, eu espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora. Eu estou aqui disposto lá no plantão de dúvidas tirar suas dúvidas na redação. Tenha uma boa sorte na sua redação.